tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? 100 milhões no caixa do Inter? Venda foi anunciada. Fala pessoal, tudo bem? Chegando com mais um vídeo aqui, um vídeo da tarde, já viu da manhã, e vou primeiro te agradecer pelo número que a gente chegou, 47 mil inscritos no canal. Te pedir para deixar o like no vídeo, te inscrever no canal e compartilhar com mais colorados esse conteúdo para que chegue a mais pessoas e possa ajudar o canal ainda a crescer ainda mais. E quem quiser se tornar membro do canal, tu já sabe, é apenas R$ 2,99, tá no descritivo desse vídeo. Tu pode se tornar membro, eu vou sortear no que vem uma camisa, a camisa nova do Inter, a camisa que homenageia os 20 anos do título mundial. É uma camisa muito bonita. Nós entrevistamos ano passado o vice de marketing do Inter, o Nelson Berni, e ele falou sobre essa camisa, que é uma camisa fantástica. E todas que o Nelson, sob seu comando, fez, foram camisas muito interessantes. Então vai ter um sorteio dessa camisa e eu vou te levar para ver um jogo do Inter, fora. Vamos ver o jogo, fazer um sorteio também dessa parte para a gente organizar uma viagem para te ver o jogo do Inter fora do estádio Beira-Rio. Dito isso, vamos aos assuntos que nos interessam. O Inter está prestes a colocar uma bolada na sua conta. Isso a gente até se preocupa, né? Muito dinheiro nas mãos do capa que indica investimentos, do presidente que já mostrou que não tem muita competência para administrar essa questão de contratações, dá um pouco de medo. Mas vamos acreditar que é capaz de dar. Quase 100 milhões de reais ou um pouco mais, e eu vou te explicar de onde que vem essa grana toda. E essa grana, óbvio, tem uma parte que vai para fluxo de caixa, tem uma parte que vai para reposição de jogadores. Então não é toda a grana que o Inter vai investir em contratações. O Internacional vai trabalhar a grana de uma forma a pagar um pouco suas dívidas, vai trabalhar um pouco a ter um fluxo de caixa e sim na reposição do grupo, até porque o grupo não pode ficar tão defasado e tão curto para o ano que tem pela frente. Eu te trouxe no vídeo da manhã, quem não viu pode voltar um pouquinho ali no canal e ver as prováveis contratações, os nomes que o Inter trabalha neste momento. Até um nome que eu disse, antes de falar das vendas, foi o Mandaca do Juventude. O Juventude espera 15 milhões de reais por esse jogador. Lucrar 15 milhões. Ele não fecha as portas para ter entrada de jogadores na negociação, mas não quer só isso, quer um pouco de grana também, todo mundo precisa de um pouco de grana, né? Vamos lá, o Inter anunciou hoje pela manhã, início da tarde, melhor dizendo, anunciou a venda de Luiz Otávio. Luiz Otávio que se tornou o titular do Inter muito nas mãos da família Dias e está deixando o Inter por 3 milhões e 500 mil dólares, mais ou menos. Cara, essa venda é um absurdo, Um jogador promissor, um jogador que fez poucas partidas no profissional e mostrou extrema qualidade, está sendo vendido por Orlando City por apenas 3 milhões e meio de dólares, mais ou menos. Isso no câmbio atual, cara, dá 19 milhões de reais. 19 milhões de reais, é um dinheiro, é baixo, vamos lá, é baixo. Para um jogador que fez a sua base no Internacional, que houve um investimento, mas o clube achou melhor vender. Isso é que dá a questão de um clube estar sem dinheiro, devendo quase 1 bilhão, aí a proposta que chega acaba fazendo a negociação. No montante é um bom valor que o Inter pega, de uma forma geral, mas 19 milhões de reais pelo Luiz Otávio, nós estamos falando, eu falei agora há pouco do Mandaca, que o Juventude espera no mínimo 15 milhões de reais. Um jogador bem mais velho, um jogador que não tem o futuro promissor que tem o Luiz Otávio, eu acho que foi uma venda ruim. É só a minha opinião. Tá bom? Então o Luiz Otávio está vendido ao Orlando City. O Inter deve confirmar mais 2 vendas nas próximas horas ou nos próximos dias, ainda em 2025. Uma delas é do Ricardo Matias, outro jogador formado na base que ainda não conseguiu se firmar no profissional do Inter, no time titular principalmente. Ele teve boas entradas, entrou em algumas partidas e definiu, fez gols importantes, mas não se sagrou titular do Inter em nenhum momento. Muito em função do seu comportamento.
E eu não digo comportamento extracampo, quando eu falo extracampo não quer dizer que seja na noite, não, nada disso. Pelo seu comportamento nos treinamentos. Não entregava tudo que podia, não tinha uma... O Roger falava muito que faltava um pouco de entrega, com o Kudê também teve a mesma coisa, chamava sem sangue. Então um jogador que se botar a cabeça no lugar, se dedicar, ele pode ser um baita centroavante. No momento, para o Inter ele vale mais como dinheiro do que como essa posição de disputar a posição como titular. Até porque o Inter está trazendo o Pedro Raul e deve anunciar também em seguida esse centroavante. Então Matias virou uma moeda de troca do Internacional. Pelo Matias, se fala que a venda é em torno de 10 milhões. O Inter gostaria de 10 milhões de euros pela sua parte. Mas vamos pegar, o Inter está negociando ainda essa questão, mas vamos pegar, se for 10 milhões de euros, 60% do passe é do Inter, seria hoje 6 milhões de euros a parte que o Inter botaria nos seus cofres. Estamos falando aí em, cara, 36 milhões de reais, estou fazendo o câmbio raso, baixo, tá? 36 milhões de reais. Somado aos 19, nós já estamos falando em 54 milhões, 55 milhões de reais dessas duas vendas, tá? E aí vem a terceira venda que o Inter está fazendo, e não vai parar por aí, porque o Inter vai dispensar jogadores, o Inter vai negociar jogadores, mas a terceira venda seria do Vitão, que ainda existe alguns detalhes a serem acertados, porque o João Marcelo, se não me falha a memória, não quis vir para o Inter porque tinha uma outra proposta e ele entraria nessa negociação do Vitão. O Inter, por essa negociação junto ao Cruzeiro, receberia cerca de 7 milhões de euros. Nós estamos falando em 42 milhões de reais, que aproximadamente tudo isso, tem que fazer um cálculo rápido, tudo isso daria na faixa de 98, 97 milhões de reais nos cofres do clube. Cara, o Vitão é um cara que ou tu vende agora, ou ele sai de graça no meio do ano, no final do ano que vem. Porque em julho o Vitão já pode assinar um pré-contrato, sem o Inter receber absolutamente nada. Então o Vitão chegou no limite para o Inter vender. Então por isso que o Inter está fazendo essa negociação. Além de precisar de dinheiro, o Inter tem metas orçamentárias a serem batidas, não foi batida no final do ano. Até está sendo batida agora com essas vendas, mas não estava sendo batida até as vendas, a meta orçamentária de 2025. Essas vendas não se enquadram no orçamento de 26, que o Inter ainda vai precisar vender jogadores para equilibrar o seu caixa. Então, são vendas que... E muita gente fala, pô, mas está desqualificando o grupo. Vamos lá, diz titular, o Vitão. O Luiz Otávio jogou 3, 4 partidas como titular no final da temporada. Já o Matias é sempre uma incógnita. Ele vai entrar e vai fazer gol, ele vai entrar e não vai correr. Então é sempre essa incógnita. Então são vendas que sim, são necessárias. O Inter com esse dinheiro vai poder dar uma reforçada no seu caixa. Sempre lembrando que o Inter vai priorizar contratações que não envolvam tanto dinheiro de passe, de compra, mas envolvam sim mais pelo salário e luvas. Essa é a ideia do Inter para o ano de 2026. Dito isso, valeu, vou te pedir para deixar o like no vídeo, te inscrever no canal, se puder, se tornar membro, valeu? Tamo junto, até mais com o próximo vídeo.